Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Ayrton Santana e você está no canal da Comunidade Cristã Boas Novas. Hoje é quinta-feira, 20 horas, dia de podcast Boas Novas na mesa. E você sabe, né? Toda quinta-feira eu trago algum convidado muito especial e hoje não é diferente. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu vou pedir aquele que eu sempre peço antes, certo? Você que chegou nesse canal de alguma forma, eu já vou pedir para você se inscrever aqui, porque eu prometo que sempre terá um conteúdo de qualidade aqui para você, beleza? Então essa mesa é uma mesa de comunhão, não tem nome. Aqui é uma mesa de comunhão para o reino, né? Para que o Espírito Santo possa inspirar vocês, transformar, para que vocês possam ali entender o seu chamado e fazer a obra do Senhor. Então, se inscreve nesse canal, é de graça, é rapidão, só clicar ali. É um clique só e você está inscrito. E você nos ajudará muito, porque toda vez que alguém se inscreve, e também eu vou pedir para que você dê um joinha aí, dê um like, né? E comente bastante aí no chat, porque aí, sabe o que acontece? O YouTube entende que o que está acontecendo aqui é uma revolução. O YouTube entende que isso que nós estamos fazendo aqui é relevante. E aí ele começa a indicar esses vídeos para outras pessoas que ligaram o YouTube e de repente vai aparecer esse podcast lá. Então, como você faz parte disso, né? Eu vou pedir para que você se inscreva, dê like e escreva bastante no chat. Outra coisa, né? Compartilhe o link com o maior número de pessoas, beleza? Porque essa mensagem, a palavra de Deus, precisa chegar ao maior número de pessoas, seus amigos, seus familiares e os seus inimigos também. Afinal, eles precisam conhecer a Deus, certo? Você que é antigo de casa, nem preciso dizer, certo? Já vai pegar esse link aí e começa a compartilhar também, certo? Então, acho que eu já falei demais, então bora pro podcast. Meu amigo Felipe, tudo bem com você, Felipe? Tudo bem, pastor, graças a Deus. Muito bom. Então a gente vai começar aqui. Eu conheci o Felipe, né? Ele veio fazer uma visita aqui na igreja pela Sociedade SBB, Bíblica do Bíblica do Brasil. Brasil. Muito bom. Né? Aí ele pode me apresentar um pouquinho sobre a SBB, né? Talvez você tenha, né? Olha lá na sua Bíblia, não precisa ser agora, mas de repente você vai lá no seu armário, pega a sua Bíblia, né? Sim. Espero que você tenha uma Bíblia em casa. Se não tiver, é só falar com meu amigo aqui. E aí você vai, olha, provavelmente você tem uma Bíblia da SBB na sua casa, né? Então eu conheci ele assim, dessa forma, é uma pessoa muito bacana. E aí falou assim, vamos marcar um podcast para conversar sobre coisas do reino, né? Sobre o que você tem feito. E aí ele topou de prontidão, então é uma honra ter você aqui hoje, beleza? Prazer é meu, pastor. E a gente vai falar um pouquinho de você, né? Quem melhor do que você para falar de Vamos. você, certo? Então quem que é o Felipe? Bom, o Felipe é um cara de 34 anos, seminarista, já viveu algumas coisas aí ao longo desses anos todos, sempre caminhando, olhando para Deus, buscando, né, o socorro dele bem presente. E tô noivo, vou me casar em março, dia 1º de março. Ansioso por isso e trabalhando junto com a minha noiva, Kelly, que eu amo muito. Um beijo para ela, tá assistindo com certeza. E a gente está com essa correria também do casamento. Estou Uhum, no final do semestre do seminário, né, que eu estou fazendo, graças a uhum. Deus. E esse é o Felipe. Acho Muito que é bom. isso. Só para ficar claro, né? O que seria então ser um seminarista? Seminarista. É. Bom, alguém que estuda teologia, né, e num seminário e está fazendo o estudo da revelação de Deus através da Bíblia, da sua palavra, né, entendendo quem ele é e acrescentando isso na sua vida. No meu caso, com o intuito de ser pastor, né? Então, em algum momento da minha caminhada, eu percebi que esse era o meu chamado principal, ser pastor, cuidar de pessoas. Uhum, E aí comecei a entender o que eu tinha que fazer para chegar nesse objetivo, né? uhum, Eu acredito muito que o Senhor já vai usando a gente ao longo do caminho, mas a gente precisa estudar, entender, crescer nesse estudo da palavra, né? No conhecimento de Deus,
para poder desempenhar bem aí essa função tão preciosa e desafiadora, né? Até porque não é o requisito principal, mas é um dos requisitos que Paulo diz para Timóteo, né? Ele Exatamente. deve ser o quê? Habilidoso na palavra de Deus, né? Tem que conhecer a palavra de Deus. E aí, agora uma dúvida minha, tá? Tá. Qual a diferença entre um seminário para um curso de teologia? Uma formação de teologia? Tem diferença? Não tem, é só o nome. Olha, eu nunca parei para pensar nisso, mas assim, de bate-pronto, acho que um curso de teologia você vai encontrar em diversas faculdades. Tem as confessionais, tem as não confessionais, e as pessoas podem escolher, né? Às vezes ela tem o objetivo só de estudar uma teologia básica, ou então de uma mais avançada, ou bacharel, que é, no meu caso, bacharel em teologia. Mas o seminário, eu acho que não sei se eu estou correto, mas ele vai partir de um pressuposto de que há uma faculdade confessional. Você está dentro de uma caminhada para se com o objetivo final, por exemplo, o pastorado, ou então ser um missionário. Então, além dessa caminhada dos estudos que estão acontecendo, você também está sendo direcionado para esse ministério específico, né? Bacana, muito bom, muito bom. E como é que foi esse encontro? Não sei, né? Eu nem vou perguntar se ele é arminiano, calvinista, não é a Hum, questão. Mas, de qualquer forma, Jesus está na sua vida, né? Para graças a alguns Deus. ele te encontrou, e para outros você encontrou ele, certo? Então, como Sim. é que foi esse... Como é que é a sua história com Cristo aí, que é o mais importante? Olha, a minha história com Cristo e eu fui encontrado, tô brincando. Calvinista. A minha história com Cristo é cheia de detalhes preciosos, assim, né? Eu falo que se eu cheguei até aqui, eu sempre, quando eu vou falar da minha vida, eu falo essa frase: se eu estou aqui na sua frente, pastor, conversando com vocês que estão aí ouvindo e assistindo, é porque Deus esteve presente na minha vida, me sustentando, né? Então, eu cresci num lar cristão, eu cresci numa família cristã clássica, assim, família Berços toda. Maranata, né? O famoso É, berço cristão. e dentro desse ambiente eu fui ali, né, conhecendo a Cristo quando criança, ali cantando as músicas infantis, participando das escolas bíblicas e entendendo todo esse movimento de Deus, né? E aí, quando eu estava com os meus 14, 15 anos ali, eu me batizei, né, entendendo o que estava fazendo, mas eu costumo brincar que eu Hum. me batizei antes de aceitar Jesus, porque eu me batizei e eu entendi o que eu estava fazendo, eu entendi, eu confessei a minha fé ali em Cristo e eu já estava sendo tocado pelo Espírito Santo ali na adolescência. É interessante, pastor, porque nessa época eu já percebia que eu tinha que fazer parte do corpo, de atuar de alguma maneira. E eu já buscava assim, queria cantar ali no grupo de louvor, nos jovens, queria cantar, e quando criança cantava nas crianças, né? Acho que a música é muito presente, né, Sim. na construção ali da igreja, e ela chama atenção nessas idades, né? E aí eu me batizei com 15 anos e vivi a minha vida com Cristo ali, fui amadurecendo, lógico, né? Pecador que sou, errei por vezes, tive momentos em que fiquei afastado, mas quando eu fiz 18, em uma pregação, em uma igreja, fazia parte de uma igreja que meus primos participavam, que eu fui visitá-los, a, a missionária que estava pregando, ela estava falando muito sobre aceitar a Jesus de todo o coração, entendendo o chamado que ele tinha para nós. E aquilo entrou assim de uma maneira diferente no meu coração, de tudo que eu já tinha vivido. Então, irresistivelmente, eu levantei as mãos mais uma vez e confessei a Cristo pela segunda vez, né? Lógico, havia um propósito naquele levantar de mãos. Não era mais um aceitar, porque ele já habitava em mim, né? Eu Uhum. já o conhecia, já caminhava com ele desde ali do meu batismo e antes dele. Mas naquele momento eu tive um entendimento de servir a Cristo não é só estar na igreja. Existe algo que você precisa desempenhar, existem suas habilidades e características te levam para aquilo que o Senhor espera de você. E aí Uhum. foi uma caminhada de mais aprendizado ainda em Deus. É, porque talvez eu acredito muito que é muito bom, né? A gente crescer nesse ambiente, crescer desde criança ali
tendo contato com o evangelho, né? Tendo contato com Jesus, assim, né? Com cristãos. Eu partilho dessa mesma história, né? Mas há um perigo nisso, né? Que quando não há um encontro real, cara, a gente só se familiariza, né? Então a gente tá cheio de informações sobre Cristo, mas às vezes não deu aquele clique, sabe? Uhum. Realmente do conhecer, né? Porque existe eu ter conhecimento, né? Sim. Informações, né? Eu até brinco aqui, né? Todo mundo talvez pega uma celebridade aí, você sabe o que ela come, o que ele veste, os lugares que ele frequenta, enfim, Uhum. se é um jogador de futebol, os times que ele jogou. Você pode conhecer tudo sobre ele, mas se você chegar no portão dele e apertar a campainha e falar: Ô, eu sei tudo sobre você, deixa eu entrar. O que que ele vai falar pra você? Cara, eu não sei quem você é, Uhum. né? Então, isso é perigoso, né? Ter só informações. Eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem que começar a pensar enquanto essa evangelização das crianças, né? Uhum. É apresentar esse Jesus e que ele tá vivo, que ele tá presente, que ele quer se relacionar, né? Porque se a gente não se relaciona com ele, a gente não conhece. Aí não conhecendo, aí a gente, né, já pensou assim, uma vida de igreja, uma vida ali nesse contexto. Aí no último dia vai falar, aí você fala assim, mas eu curei, né, ó, não posso fazer nada. Tipo, eu não conheço você, sai fora. Pois é. Já pensou isso, cara? Esse texto é muito forte, né? Ele fala uma verdade que a gente precisa olhar com esse aspecto que o senhor falou, é muito importante. É. E é isso, né? Então você teve esse clique com 18. Com 18. E aí você se apaixonou por Jesus de verdade? Como é que foi? E aí eu entendo que eu dei mais um passo nessa caminhada de fé, sabe? Com 18, então, naquele lugar eu comecei a buscar, entender aonde eu me encaixava. E aí eu falo que eu passei por todos os ministérios possíveis da igreja. Muito bom. Eu comecei com aquela fome, sabe, de estar servindo na igreja, de estar ali não só para louvar, que é muito bom você estar louvando com a igreja. Eu sempre gostei muito de cantar e aí comecei pelo louvor, né? Participei do grupo de louvor, mas sempre sentindo que tinha um passo a mais. Não era exatamente ali, por mais que naquele período era importante eu estar ali. Né? Passei pela mídia da igreja, já filmei culto, já fiz live, fiz toda essa parte também e fui servindo na recepção, aonde tinha trabalho, eu estava ali em algum momento auxiliando, fazendo parte no backstage ali, organizando as coisas do culto. Então foi um período muito bom, porque eu cresci muito conhecendo as pessoas também, aprendendo com as outras pessoas que já estavam ali há mais tempo, entendendo como é a estrutura da igreja, né? Então, como que uma igreja funciona, o que que ela precisa, o que que tem, e tudo isso, assim, uma igreja pequena no interior de São Paulo, na cidade de Itapira, porque até então eu não morava aqui na capital, né? Hum, Eu estava lá no interior, morando com a minha família, eu, meu pai, minha você mãe. é de lá, então. Eu nasci aqui em São Paulo, mas muito pequena eu mudei para o interior. E aí eu passei por duas cidades. Passei por Ibiúna, que é uma cidade próxima, depois de Vargem Grande Paulista. E depois de Ibiúna eu fui para Itapira, que é onde eu estava até então ali, porque essa cidade é onde está concentrada a maior parte da minha família. Uhum. Então, nesse momento eu fui começando a experimentar ali, né? Cantava, quando não estava na escala do louvor, eu participava de outra coisa, sempre auxiliando. Uhum. Até que um dia eu comecei a me enturmar mais com jovens, né? Porque eu estava nessa fase de transição, de idade, de trabalho, e aí menor aprendiz, aquela loucura toda que acontece na nossa cabeça, né? Nessa faixa aí da adolescência, dos 15 até os 20. E comecei a me enturmar com os jovens da igreja e eu comecei a participar de uma célula que acontecia nessa praça de Itapira, né, a praça matriz da cidade, cidade interior, tem uma praça matriz só, né, não são Sim, várias. sim. Aí todo mundo se reúne lá. Todo mundo se reunia lá, era de sexta-feira, se eu não estiver enganado, e eram jovens de várias igrejas, e o objetivo principal era falar de Cristo, trocar experiências de jovens, falar sobre assuntos pertinentes e como Cristo agia nesses assuntos. E em uma dessas células, eu conheci uma agência missionária, né, que a gente chama, um grupo de jovens missionários que se reuniam
de Campinas, eles estavam ali em Itapira fazendo uma participação nessa célula. Eles se reuniam e iam fazer viagens de evangelismo de impacto. Eu nunca tinha vivido e muito menos ouvido falar de evangelismo de impacto. Eu já tinha feito evangelismo com a minha igreja, só que tem um detalhe que até a gente conversou nos bastidores antes da gente começar. Eu hoje não sou tão tímido, hoje eu sou assim, muito relax. Estou aqui falando com o senhor, estou focando aqui no senhor para não, né, não deixar esse nervosismo invadir. Mas quando eu era menor, eu era extremamente tímido. Eu era tímido a ponto de me esconder quando ia visita em casa. Eu não falava, eu me escondia, eu era super Bicho do tímido, assim, mato. bicho do mato mesmo. Cresci, fui criado em chácara, então assim, chegava visita no portão que você via lá em cima, eu já saía correndo. Me escondia no meu quarto, me escondia. Aí você imagina essa pessoa indo para um evangelismo de impacto. Então, o que eu entendo por evangelismo de impacto, né? Esse grupo missionário que eu conheci, ele se reunia, esses jovens de diversas igrejas, a cidade base era Campinas, partia para uma outra cidade, no final de semana, sábado de manhã, porta em porta, oi, tem 5 minutinhos, queria falar com você, falar sobre Cristo, olha o que ele fez na minha vida, evangelismo mesmo, porta em porta, abordava as pessoas na rua e, no mesmo tempo, treinava a igreja local para que ela desse continuidade nesse evangelismo. Por quê? Existe o pós-evangelismo, o discipulado, o convidar, o caminhar com as pessoas que foram receptivas a essa mensagem, né? Para que essa caminhada continue, a pessoa perceba a igreja, entenda, né, o que é de fato. E aí eu fui, e isso foi a minha primeira viagem, pastor, foi em janeiro de 2018. Não, não, essa foi, falei errado. Foi anterior, foi em 2014. 2018 foi quando eu me tornei missionário integral. Só anos de Copa do Mundo, né? É, você viu? E eu fui nessa viagem, assim, muito novo. Não façam as contas, não faça a conta da data que eu estou falando, porque eu sou horrível de matemática. Mas em 2014, ali, início de 2014, eu fui para esse passeio, foi em Americanas. Então, eu fui para Campinas, lá me reuni com esses outros jovens, né? Fui tão impactado por essa célula, que a célula aconteceu em um final de semana, e já tinha uma viagem para o outro, e eu fui. Eu falei, não, eu quero entender o que é isso. Eu fui impulsionado, não sei, até hoje eu não consigo identificar, eu consigo, né? Espírito Santo de Deus. Mas foi algo assim, não, eu quero ir, eu vou. Eu nem sabia o De que eu bate estava pronto. fazendo. Para alguém que é tímido, Me convidaram, né? O líder ali que estava falando com a gente, o Gabriel Espíndola, tem um carinho muito grande por ele. Me convidou, falou assim: vamos. Eu falei: vamos, eu quero viver isso. Nem sabia o que eu estava fazendo. Quando eu fui, foi uma experiência incrível. Assim, foi uma experiência que impactou a minha vida, impacta até hoje. Eu até fico um pouco emocionado, porque eu vivi naquele final de semana, em 2014, em Americana, que é uma cidade do lado de Campinas, algo que eu nunca tinha vivido, que é falar da palavra de Deus para as pessoas, é falar de Cristo ali. E uma das experiências que mais me marcou foram várias, assim, né? E eu nunca me imaginei batendo de porta em porta e falando assim: tem 5 minutos para eu falar de Jesus com você? Ou tem 5 minutos para eu compartilhar uma história com você? E essa história é a minha, né? É a transformação que aconteceu na minha vida. Então, uma das experiências que mais me marcou foi quando eu parei num ponto de ônibus e a gente estava ali num grupo de 3 pessoas. Eu sempre caminhava assim, uma pessoa mais experiente ou duas, e as outras pessoas que estão ali nas primeiras vezes, aprendendo. E aí eu vi uma pessoa, uma mulher parada, e eu entendi que eu precisava falar de Cristo para ela. E eu falei: eu gostaria de falar de Cristo para você, você tem 2 minutos? Ela falou: claro, fala para mim. Na hora que eu comecei a falar para ela, o ônibus dela apareceu e ela: moça, eu preciso pegar meu ônibus. E aí eu falei assim: mas eu já tinha conversado um pouco, eu falei: mas a senhora acredita que esse Deus pode mudar a sua vida? Aí ela falou assim: eu acredito e eu quero esse Deus, mas eu preciso entrar no ônibus. E aí eu falei: procure uma igreja, vá, peça, ore, fale com Deus, conversa com ele e busque o lugar aonde ele quer que você o conheça mais. E aí a porta do ônibus
fechou. Eu lembro da imagem assim dela entrando, o motorista olhando, eu falar para ela e tudo aquilo acontecendo. E eu falei, e aí, naquele momento, eu entendi que era ali que eu deveria estar. Era compartilhando do amor de Deus. Claro, eu deveria continuar nas escalas do louvor da igreja, eu deveria continuar auxiliando na mídia da igreja, na recepção, mas o lugar que Deus esperava que eu estivesse para aquele momento da minha vida era falando do amor dele, era compartilhando o que ele já tinha feito na minha vida, por mais que naquela época eu fosse bem mais novo. Mas o Senhor já tinha feito sinais e maravilhas, milagres na minha vida. E aí foi aonde tudo deu um start, assim, e eu falei, isso é viver Deus, né? Foi quando a ficha começou a cair, eu comecei a entender tudo que estava acontecendo comigo, né? E é isso, foi espetacular. É, você falou, né? É muito importante a gente estar inserido numa igreja, porque é uma família, Uhum. né? E ali a gente aprende a servir, aprende com os irmãos, igual você falou, né? Sempre tem alguém ali mais velho, tem os nossos mentores, né? Que vão nos ajudar. Mas, cara, duas coisas aí, né? Você ouvindo você falar, e é importante a gente evidenciar isso, né? Cara, o evangelismo não é só para aquele que sabe falar. Não é para aquele que tem eloquência. Não é para aquele que tem habilidade. Uhum. É pro tímido, é para qualquer outra pessoa, é para todo mundo. Esse É para todo chamado mundo. é universal, né? Exato. E também, você tá falando aí, eu lembrei da mulher do poço, né? Porque ela tinha teologia? Não. A teologia que ela teve foi de, sei lá, não sei quantos minutos durou aquela conversa, mas eu tenho certeza que não foi uma conversa tão longa assim, né? Sim. Mas quando ela foi encontrada, né? Então, de uma pessoa que carregava um vazio, né? E querendo preencher com homens, né? A partir do momento que ela encontrou o Salvador, ela não precisou de teologia, ela só precisou dizer aquilo que aconteceu com ela, Uhum. né? Então, Simples. acho que esse até eu até te perguntar, né? Por onde começar, tal, mas, cara, o primeiro passo é esse, é dizer o que Deus fez na sua vida, né? É. E aí, quando a gente entende isso, E acho que é estar disponível, né? né? Porque tudo isso acontece e hoje eu consigo ver olhando para trás no momento que eu estava disponível, que eu comecei a olhar para as coisas e comecei a ter ali os meus olhos abertos, né, para tudo que estava acontecendo, para o que é de fato o corpo de Cristo e o que é de fato o que precisa ser feito, né? Às vezes, e aí hoje eu percebo que às vezes a gente procura muitas fórmulas, né? Ah, não, eu tenho que estudar e construir isso aqui, aí depois eu vou conseguir falar, depois eu vou conseguir. Na verdade, o que você precisa para agradar a Deus hoje, você já tem, é só estar disponível e fazer, É. né? Não é tão desafiador assim. Tem seus desafios, né? Ali eu falo que eu vivi a libertação da timidez mesmo, porque depois daquilo ali foi muito mais fácil. E eu vivi essa experiência dessa forma. Tem gente que não é assim, né? Eu tô contando aqui, compartilhando algo que eu vivi. Uhum. Era muito difícil para mim falar em público, falar com pessoas desconhecidas. E depois dessa experiência foi mais tranquilo. Eu fui muito. Nossa, eu conversava com as pessoas e assim, de 2014 para cá, de 2014 até 2018, que foi quando eu de fato entendi que Deus estava me chamando para dar outro passo, eu finais de semana, férias do trabalho, porque naquele momento eu estava estudando, né? Eu estava trabalhando, eu estava o que uma Deus nos pessoa chama desocupados, né? eu não estava à toa, não Desocupado, estava. né? Ocioso. E aí eu arrumava um jeito, né? Na juventude, energia e tal, e no interior também, né? As coisas são um pouco mais fáceis, né? São Paulo a gente ainda tem a correria, Sim. o tempo que às vezes é muito escasso, né? Mas, nossa, eu todo final de semana, se eu pudesse, eu estava numa cidade falando do amor de Deus e foi maravilhoso, assim. Sim. E voltando a dizer, né? Deus não chama desocupados, né? Então, a gente vai conversando, meu, começa a brotar. Eu já falei, eu não sou muito bom de referências, né? A gente tava nos bastidores dizendo, né?
as passagens vêm da cabeça, mas as referências nem tanto. Um dia eu chego lá no Augustus Nicodemos ou no Dias Lopes, reverendo Dias Lopes. Ou não, e tudo bem. Mas, pra você ver, né? Deus, ali você vê Davi falando o Salmo 23, e aí ele vai falar assim, ó, guia-me, ele me faz deitar, né, tipo assim, na relva, né, eu tô parafraseando, mas seria isso. Sim. Quem tá fazendo, então o cara não tava parado, sim, né, então quando Jesus chamou os discípulos, eles não estavam desocupados. Então, e você falou uma coisa de estrutura, e infelizmente acho que a nossa geração, ela tá muito dependente de estrutura, cara. Né? Quando eu fizer o curso X, quando tiver o equipamento Y, então, não vou gravar um vídeo para ninguém porque eu preciso comprar a câmera XX9000, né? Não existe, tá? Eu sei que não existe. Né? Uma DSLR XYZ. Enfim, cara, você não precisa da estrutura, você só precisa começar. Né? Eu não sei se você assiste The Chosen. Eu já assisti. Você sabe que cristão que não assiste The Chosen é pecado. Eu falo. É brincadeira, brincadeira. Mas tem uma parte ali que, acho que na segunda temporada, Judas é o último a ser chamado ali, né? Ele fica impactado com o Sermão da Montanha. Isso na série, né? Então, as primeiras palavras que Judas ouve de Jesus é o Sermão da Montanha. E ele fica impactado com aquilo e fala, eu quero estar junto, né? Jesus fala, então me siga, né? Vem comigo. Sim. Aí ele fala assim, mas eu não sei falar nada ainda, né? Eu tô chegando agora. Aí Jesus falou assim, você ouviu o sermão agora? Você é capaz de reproduzir isso que eu falei agora? Então, já é o suficiente, né? Então, com cara, certeza. A gente não precisa ficar esperando acontecer um monte de coisas pra dizer, cara, se Deus já te alcançou, você já pode começar dizendo o que ele fez por você. E, cara, eu tô estudando por uma palavra, né? E eu vou falar sobre o Jesus normal, porque ele era o normal. A normal somos nós, né? E, cara, a gente precisa ser especialista só em uma coisa, mano. Só em Jesus, porque o que João Batista falou, né? Mano, ó, parei. Seguidores, que ele tinha um monte, né? Olha aquele lá, ó. Olhem pra ele, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exato. Então, cara, acho que o desafio é olhar pra Cristo o tempo inteiro. E aí, quando ele te alcança e você começa a conhecer, o que você faz? Você começa a apontar pra Jesus. É isso aí, mano. Falar dele, viver ele, né? É extremamente importante e é maravilhoso, né? Demais. Cristo demais. É maravilhoso. E aí, beleza. Aí teve um passo além que você falou, isso me impulsionou a dar um passo além, porque eu era o tímido. Aí eu comecei, aí quando isso aconteceu, você falou, agora eu tenho certeza que eu deveria estar aqui fazendo isso. E aí, como foi essa trajetória? Bom, então eu comecei a viver, né, esses evangelismos de impacto, né, e trabalhando, sim, organizei a rotina para ter isso dentro das minhas semanas, né, dos meus dias, não era possível. E foram 4 anos vivendo isso, né, de 14 até 2018. E em 2018 foi uma viagem missionária para Campinas. E aí nessas eu vivi muitos testemunhos. Comecei, além desses evangelismos de impacto, comecei a fazer também, com esse mesmo grupo de jovens, viagens transculturais. Então, a gente fazia, principalmente nos períodos de dezembro, janeiro, junho e julho, de férias, né? A gente ia para outros estados, para outras regiões e locais de outras culturas falar do amor de Deus. E aí por períodos mais longos. Então, de 15 a 20 dias. Graças a Deus, viajei para muitos estados do Brasil, foi assim, muito legal. Conheci a região norte, conheci a região sul, conheci Minas. E nessas viagens muitas coisas foram acontecendo, eu fui amadurecendo, fui caindo, levantando, né? Caminhada a vida, né? A vida comum, a vida de aprender a andar com Cristo, a vida de amadurecimento. E aí, em 2018, em Campinas, na inauguração da base dessa organização, porque até então ela não tinha uma base fixa, as igrejas nos apoiavam nas nossas reuniões pré-viagem, né? E aí, nesse momento, 2018, na inauguração da base, nós fomos para uma viagem de 20 dias para Campinas mesmo, uma horinha ali de Itapira. E dentro da dinâmica daquela viagem, evangelismo de porta em porta, treinamento missionário, culto, visitas, estudos nos lares, né, que tudo isso acontecia dentro desses 20 dias, 15 dias de viagem.
numa noite de culto interno, só com os missionários que estavam ali. Deus falou muito claro para mim, pastor. Falou assim: agora é a hora de você dar um passo a mais e viver de fato uma vida missionária em tempo integral. Uhum. E aí eu tenho que abrir um parêntese aqui e falar um pouquinho mais sobre mim. Eu sempre fui muito metódico, eu sou uma pessoa muito estável e analítica. Então, eu sempre busquei projetar a minha vida, né? E eu lembro que quando eu tinha lá os meus 18 anos, nessa fase toda de efervescência, de perceber o mundo ao redor, perceber a chegada ali da vida adulta, né? E eu sempre falava assim, bom, eu tô com 18, com 20 eu quero ter minha carteira de motorista, quero ter meu carro com 20, minha moto com 23, meu carro com 25, com 30 quero comprar minha casa e ter minha família. A gente vai planejando e eu sempre fui muito assim, muito metódico, então sempre com tudo muito controlado, mas quando eu chego aos meus 18 anos, o Senhor fala assim: você vai viver a vida missionária integral. E nessa oração, nesse momento que eu estava ali orando ao Senhor, eu lembro que o amém saiu da minha boca como um sopro, assim, eu nem fiz força. Amém, eu vou. E foi uma das orações mais poderosas que eu já fui movido a fazer, porque aquela força para fazer oração não veio de mim. Veio do Espírito Santo de Deus, porque o Felipe, metódico, controlado, com seus planos tudo na ponta das mãos ali, jamais aceitaria sem pensar uma proposta dessa. Mas veio de Deus e veio naquele momento de entendimento, de ação do Espírito Santo. E aí, a partir dali, a minha oração foi assim: então, Senhor, me mostra o que eu preciso fazer para chegar até esse momento. Porque eu não sabia quando seria, que hora seria. Era só para eu dar esse passo. E eu falei, amém, eu dou. O que eu faço? Qual é o... E aí o Senhor começou a trabalhar ainda na viagem sobre isso. E uma das coisas muito fortes que ele colocou no meu coração, e que eu nunca deixo de falar, quando eu comento, quando eu falo sobre esse testemunho, é sobre o perdão. Porque, e aí já adiantando, essa viagem foi em janeiro de 2018. De janeiro de 2018 até junho de 2018 foi aonde Deus moveu tudo, assim, para que em julho de 2018 eu já estivesse na missão que ele tinha me direcionado. Então foram 6 meses, eu falo, 6 meses pedindo perdão. 6 meses deixando de lado mágoas, rancores, muitas vezes falsas ideias sobre pessoas que me machucaram. E nos mais diversos aspectos, muitas vezes eu tinha construído imagens sobre pessoas que não condiziam quem elas eram, mas o Senhor me mostrou isso, porque havia uma necessidade de perdão dentro de mim para viver esse momento. E é muito doido, porque o Senhor começou a me trazer nomes de pessoas para falar assim: olha, Felipe, essa pessoa aqui passou pela sua vida. Você machucou ela, você precisa pedir perdão. Essa pessoa aqui passou pela sua vida e você foi machucado por ela. Você precisa pedir perdão para ela. E aí foram momentos mas Deus, ela me machucou, mas Deus, eu que tenho que pedir. E eu sempre achava assim: nossa, mas essa pessoa nem vai entender por que eu estou falando isso para ela. Por muitas vezes, para não dizer toda, as pessoas que eu entrava em contato, muitas vezes amigos, muitas vezes colegas, muitas vezes pessoas que passaram por temporadas, tem pessoas que passam na nossa vida por 2 semanas e vão embora, né? E faz parte. Comecei a chamar as pessoas que eu entendia e falar: olha, eu não sei exatamente porquê, às vezes eu sabia, às vezes eu estava constrangido e não queria falar, mas eu queria te dizer assim: me perdoa, porque em algum momento eu fiz algo contra você. E a maioria das vezes eu ouvi assim: amém, eu entendo que Deus está falando comigo. Então, essa fase da minha vida foi movida pelo perdão, pelo entender que eu precisava abrir mão dessas mágoas que eu tinha, que eu estava carregando, né? Das pessoas ali que traziam um peso na minha bagagem, né? Falando de forma figurada, que eu não precisava carregar. Uhum. Que às vezes a gente carrega o lado pior das pessoas dentro da gente, a gente não quer largar aquilo. Verdade.
E aí, depois disso, o senhor foi conduzindo. Então, eu trabalhava numa empresa metalúrgica. Nessa empresa eu já estava há 8 anos. E esse é mais um dos testemunhos, né? Porque eu falava que a empresa sempre foi muito leal comigo, sempre ajustava os meus calendários, minhas agendas para poder fazer as viagens. Isso era muito honroso da parte. Eu me sentia muito honrado pela empresa. Então, quando eu entendi que eu ia sair da empresa, e eu já estava entendendo que tinha um prazo ali que não ia passar de 2018, eu já fui logo avisar meu chefe. Falei, olha, em algum momento eu vou sair da empresa esse ano. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vou aproveitar que ele vai beber água, ó. Você que tá por aí, se inscreve no canal, tá? Escreve muitas coisas no chat aí. É isso aí, conto com vocês. Vai lá. E aí eu falei pro meu chefe, né? Eu lembro até hoje, eu conversei com ele, tava só ele na sala, era uma sala com mais pessoas. Aí eu falei assim: bom, você sabe que eu faço viagens missionárias e eu entendi que eu vou dar um passo a mais agora, o senhor espera. E eu falei nesse linguajar bem crentez mesmo, porque eu entendi que havia uma liberdade para isso ali. Uhum. E eu falei assim: é, agora é a hora de eu dar um passo a mais e eu não sei até quando eu fico na empresa. E fazia alguns meses que tinha acabado de receber uma promoção muito bacana, assim, estava liderando uma equipe grande e tal. E a resposta dele para mim foi assim: Felipe, a gente conhece a sua caminhada, a gente conhece quem você é, eu conheço você, e eu sabia que esse momento ia chegar. Então não me espanta, apesar de eu estar triste de que você está indo embora. Mas me avise quando você tiver uma data. Agora eu não consigo fazer nada se você não tem uma data específica, mas saiba que a gente está do seu lado, a empresa perde um grande funcionário, mas eu sei que muitas pessoas vão ganhar a palavra, aquilo que você carrega onde você estiver. E aquilo foi assim absurdo para mim, né? Porque a gente não espera essa postura de uma empresa, a gente muitas vezes não espera essa postura de um líder, mas quando a gente está dentro da direção de Deus, as coisas vão acontecer conforme a vontade de Deus. E a gente está dentro dessa vontade, seguindo aquela direção. Então as coisas vão ser miraculosas, vão ser poderosas mesmo. E aí comecei nessa caminhada, né? Conversei com o meu pastor da época falou assim: Felipe, se é isso que Deus espera de você, eu te apoio, eu te envio, eu oro por você, a gente vai caminhar nesse sentido. Falei com os meus pais, falei, pai, mãe, acho que está na hora de eu dar esse passo. Não sei para onde eu vou, não sei como vai ser, não sei como é que vai acontecer o meu sustento, mas eu sei que Deus está nesse negócio. E aí, pai tem as preocupações, né? Tem ali os dilemas, tem as questões, mas diante de tudo isso, os meus pais confiaram em Deus junto comigo. E isso foi incrível, assim. Foi maravilhoso perceber que eles estavam preocupados, afinal de contas eu estava deixando a casa deles, né? Estava saindo da casa dos meus pais, solteiro ainda, não estava casado, indo para. Até então não sabia para onde estava indo, então estava buscando entender para onde eu iria, né? E também buscando entender o que seria, né? Desse novo momento. Mas meus pais foram maravilhosos, assim. Eles respiraram fundo junto comigo, porque eu também estava tenso, né? Imagino. Deus Deixar estava tudo pra movendo trás. tudo, mas eu estava assim, Senhor, eu tô nervoso aqui, mas se o Senhor está no negócio, o Senhor está no negócio. Se essa é a sua vontade, essa é a sua vontade, vamos embora. E aí eu lembro que eu vim para um instituto aqui no centro de São Paulo e cuida de crianças da região da Cracolândia, crianças em vulnerabilidade, crianças adolescentes e as suas famílias, porque não tem como você cuidar de crianças sem cuidar das famílias. E na época, eu não tinha uma clareza para onde eu ir. Então, o que eu pensei? Eu vou conversar com os meus amigos missionários,
que já estão atuando em algum campo, que já estão em algum lugar. Então, liguei para alguns que estavam em missões transculturais mais distantes. Conversei com missionários urbanos, que foi o caso desse instituto, que eu acabei vindo ser missionário nele. Então, quando eu converso com cada missionário, foi também um momento de receber um refrigério para o meu coração. Porque o Senhor estava dizendo, olha, através dessas pessoas, dos seus testemunhos, né? Porque aí você conversa, você vai ouvindo como foi o começo dessas pessoas, desses irmãos. E eles foram contando a forma com que Deus conduzia, sustentava. E eu falei, amém. Então eu estou no caminho certo, né? Acho que não estou fazendo nada na emoção. E eu sempre muito ali... Eu falo que eu sou racional, mas eu sou muito chorão. Então eu fico sempre nessas nuances, assim. Mas nas tomadas de decisão, pastor, eu sempre fui muito racional. Sempre busquei acentuar assim, os meus pensamentos. Mas ali eu estava assim, falando, Deus, é o Senhor. E aí conversei com um missionário desse instituto, o Instituto Sonho, que está até hoje aí no centro de São Paulo. Não é o Gabriel... Prieto? Ele veio aqui 2 semanas atrás. É sério? Ele é meu pastorzão de lá. É ele que vai fazer meu casamento. Meu Deus, que legal, mas não cara. foi com ele essa conversa. Sim, vamos lá. Mas não, quando ele falou do Instituto pastor Sonho... Gabriel porque ele falou sobre o Instituto Sonho aqui. Olha pastor só. Gabriel me acompanha desde que eu cheguei no instituto. Ele Ele Holy é Burger. Holy Burger. Pastor Gabriel Pode mandar um abraço é uma pra ele. bênção. Um abraço, pastor Gabriel. Saudades de você, mano. A gente... da correria, né? A gente São acaba Paulino. não encontrando. O dia que ele veio, ele ficou triste que o São Paulo Foi perdeu. no dia que perdeu? Puxa. São Paulo, né? Se fosse corintiano, não vamos falar disso agora, né? Vamos pular. Conversei, então, com esse missionário, ele era o professor de jiu-jitsu, né, das crianças, porque esse instituto, ele, né, o pastor Gabriel deve ter comentado, né, mas ele usa o esporte, usa diversas ferramentas para falar sobre Jesus, para introduzir na vida das crianças, dos adolescentes e das famílias. E aí é muito engraçado, né? São as cristocidências, né? As coincidências da vida cristã que nunca são coincidências. Sim. São os caminhos que Deus toma. Em 2014, junho de 2014, eu vivi uma das primeiras viagens transculturais, que foi foi a primeira viagem de longa duração. Foram 15 dias numa cidade que chama Viamão, Rio Grande do Sul. E nessa viagem, esse professor do Instituto estava. Então, eu conheci ele lá. Eu conheci a história do Instituto através da viagem, do que ele contou para mim. Mas depois que eu voltei, eu vim visitar o Instituto. Eu vim aqui em São Paulo, visitei o Instituto, conheci o funcionamento e voltei para a terrinha lá, para Itapira. Fiquei esses 4 anos vivendo em Itapira, esqueci do Instituto. Mas nesse período de que Deus tinha me chamado e que eu estava me movendo e tentando entender o que eu tinha que fazer, Deus me trouxe à memória. Fala com esse professor, fala com ele, vai lá. E aí eu fui na Páscoa fazer uma visita para o Instituto, tomei um café com ele. E eu lembro que, na época, a presidente do Instituto, a organizadora, né, Joana Machado, um beijo, Joana, também uma amiga querida, uma irmã da missão, assim, E como começou? ela tem que vir aqui, ela tem que vir aqui. Demorou. Ela tem uma história, um testemunho maravilhoso de vida que inspira a todos nós que a conhecemos, assim. E aí foi uma ação de Páscoa que eu participei. Foi uma loucura, assim. Foi mais uma vez que... Sabe aquele momento que você viu um chacoalhão de Deus e ele fala assim, né? A mensagem do chacoalhão é, eu tô aqui, eu sou poderoso e eu faço. É só agir. E aí eu cheguei para uma ação de Páscoa e essa ação de Páscoa ia ser distribuição de ovos de Páscoa e trazer uma alegria para as crianças da comunidade do Moinho, que ficou muito evidente na mídia esses tempos atrás por todos os movimentos que estão acontecendo lá. Só que eu cheguei no Instituto numa sexta e não tinham todos os ovos de Páscoa para as crianças da comunidade, porque tinha que levar algo em torno de 350 a 400 ovos de Páscoa. Senão não ia dar. Não dá para você levar 100 e ficar um monte de criança, você fechar a porta ali e falar não tem mais ovos. Não existe isso, né? E na sexta não tinha. E eu lembro claramente todo mundo em oração, e todo mundo acreditando, Joana conduzindo, todo mundo ali. Quando foi no sábado de manhã, que era quando a gente ia sair para entregar esses ovos,
tinha um empresário, né, não lembro especificamente, mas houve um contato na noite de sexta de alguém que queria participar de uma ação de Páscoa. E quando essa pessoa chega no instituto, ela traz 200 ovos de Páscoa no porta-mala do carro. Glória a Deus, cara. Aí eu lembro da imagem, era um sábado de manhã, o dia estava meio nublado, a gente indo a pé, porque o instituto é bem próximo da comunidade, com as caixas de ovos assim, louvando a Deus, felizes, e foi maravilhoso. Aí tem gente que fala assim, mas distribuir ovos de chocolate, isso é pregar o evangelho. E aí é importante, o evangelho já estava sendo pregado pelo Instituto, a vida na vida já estava acontecendo, a mensagem já estava sendo passada. Mas um ovo de chocolate para uma criança que não tem expectativa, que acha que nunca vai viver isso, é um presente. Uma honra, né, cara? É uma honra, e está acontecendo o evangelho ali, no meio desse mover, dessa ação. Deus nunca está fora dos movimentos, ele é poderoso, ele está conduzindo, e ele fez o milagre nesse sábado. E eu volto para o interior no ônibus, com a minha malinha assim, chorando, sabe, com a mente avivada assim, e falando, meu Deus, eu acho que eu entendi aonde eu tenho que estar. E eu não tinha conhecido muito a Joana, né? E aí, quando eu tomei a decisão, eu lembro que eu avisei esse professor do jiu-jitsu. E aí ele avisou a Joana na hora, né? Ele ligou para ela na hora e falou: Olha, você lembra daquele missionário e tal? Aí a Joana, não lembro, mas fala aí, porque foi uma correria. Tá tudo, né? Tipo assim, eu brinco até com a Joana, fala: Você nem me viu lá, né, Joana? Pelo amor de Deus. E aí ela falou: Glória a Deus, porque eu estava orando porque a gente precisa de missionário. A gente precisa de pessoas para trabalhar. E aí, é isso. Pronto, entendi onde eu tenho que estar. E aí selou esses meses de oração, de caminhada, de perdão, de pedir perdão, de ser perdoado, de conceder perdão. E aí eu venho para São Paulo. Uma linha, tal, desempregado, mas para trabalhar na missão, porque tem muita gente que acha que missionário não faz nada, né? Mas missionário trabalha, e missões urbanas são desafiadoras também, tanto quanto uma viagem para a África ou para um local que ainda é isolado aqui no Brasil. Todas as missões e todos os ministérios têm seus desafios, né? E é isso, aí eu venho de mala e cuia, pastor. 2018, 22 de julho de 2018, nunca me esqueço. Era um domingo. Uhum. E eu venho para na segunda já mãos à obra. Meu Deus, cara, é muito bom ouvir isso, porque a gente sabe, né? Mas por assim, a gente tem vivido muita coisa bacana nessa mesa aqui, né? Olha só, vocês eu nunca imaginei que vocês se conhecessem, né? Mas sabe o que é bacana? É que assim, cara, Deus ama todos. E Deus tá olhando pra essa galera da Cracolândia. Tá. Quando ninguém mais tá. Quando todo mundo julga e fala, mano, eles estão lá porque eles querem, né? Enfim. Mas olha só, ele moveu você numa cidade distante pra estar aqui, né? E aí ele move aquelas pessoas que já estão. Você conhece o David? David Grosso? Que ele Conheço. então, ele veio aqui também. E aí uma frase que ele falou aqui e martela no nosso coração até hoje, né? Deus ainda sabe fazer as coisas. Puxa, ele nunca deixou de saber, né? Nunca deixa. Ah, Deus é maravilhoso. Não existe a história do Felipe sem Deus. Não existe o Felipe sem Deus. E nem tudo que vai acontecer na história do Felipe sem Deus. Não existe. Meu Deus. Ó, tá vendo? Cara, a gente precisa marcar uma visita. O Gabriel convidou a gente pra ir lá conhecer e Tem que tal. conhecer, Tem gente que tem pastor. esse chamado aqui na igreja. Tem que conhecer. Então é importante a gente ir lá conhecer E essa servir, realidade né? de precisa-se de pessoa no campo, precisa em todo lugar. Uhum. Precisa. Tá faltando missionário, precisa. A igreja tem que se despertar para isso. Tá faltando pessoas dispostas. Não sei se está faltando é a expressão correta, mas tem muita gente que precisa se despertar para aquilo que Deus espera dela. Sim. Porque às vezes a gente é tão... E eu falo de mim porque a gente tem que falar da gente, né? Nós, às vezes, Felipe, às vezes falei tanto e fiz tão pouco, quando, na verdade, eu poderia ter feito um pouco mais e falado muito menos.
Né? Como assim? Em que sentido? Ah, mas olha como é que está São Paulo, a gente que está aqui nessa realidade. Olha o centro, quanto morador de rua. Olha tal lugar, olha só a Cracolândia. Olha O aqui, governo olha não faz lá, olha, o nada. governo não faz nada. Tá, mas a gente precisa fazer a diferença e a gente carrega uma mensagem que transforma os corações. É uma mensagem que transforma num lugar que a mão humana não vai transformar. Ela começa de dentro e é uma transformação que não tem retorno, ela só avança. Essas pessoas que a gente muitas vezes aponta ou muitas vezes não enxerga, São invisíveis, né? são pessoas que precisam ser transformadas pelo amor de Deus. Pelo amor desse Deus que a gente vive, que a gente desfruta, né, dos milagres, desfruta do sustento. A gente precisa fazer mais, mas não no sentido de servir, 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 não. Servir com consciência, dentro da vontade, e entender o momento. O que eu preciso fazer agora? Talvez você não vai bater de porta em porta igual aconteceu comigo e então ali perceber o seu momento, o seu chamado daquele de pregar e evangelizar dessa forma. Talvez é no seu emprego. Você ouve uma pessoa todos os dias, talvez, dizer assim: hoje eu estou tão estressado. Como está difícil a minha vida hoje, fulano. E aí, às vezes, a gente ouve aquilo todo dia e nunca virou para ela e falou assim: sabe, quando eu estava estressado, Deus me acalmou. Você já viveu isso? Eu sempre costumo falar, já tive a oportunidade de dar alguns treinamentos de evangelismo e tal. E aí eu falo assim: sabe aquela pessoa que puxa assunto com a gente na fila do banco? Hoje a gente não vai muito ao banco, né? Mas na fila do supermercado, sei lá, na fila da cantina, da faculdade. Sempre, vira e mexe, alguém vira e fala: puxa, hoje o dia tá difícil, né? E o que a gente fala para ela? É verdade. Nossa, nem me fale. Como tá difícil. Peguei mó trânsito pra chegar aqui. São Paulo, ninguém merece. Quando na verdade a gente está perdendo uma oportunidade de falar a verdade. Verdade. Tá difícil, mas você sabe que um dia eu estava me sentindo assim e eu fui invadido por uma paz. Não sei se você já desfrutou da paz que vem de Deus. A gente tem muita oportunidade, pastor, de falar do amor de Deus, mas a gente muitas vezes desperdiça quase todas, para não dizer todas. E eu estou falando de mim, eu estou me incluindo nesse aspecto. A gente precisa aprender muito, porque não tem. É como o senhor falou, é a grande comissão, é nosso chamado, é de todos nós cristãos, né? E a gente não precisa de muita coisa, a gente não precisa ter uma estrutura de microfone, a gente precisa só falar. E foi assim que eu vim para São Paulo. Estamos aí até hoje. Muita coisa aconteceu, assim, muita coisa aconteceu, né? Porque a gente contando, eu contando, assim, ah, muito bonito. Nossa, Felipe, que legal. Mas eu tenho algumas coisas, eu tenho alguns problemas. Não sei se aconteceria assim comigo, mas eu tenho tido, e o Senhor falou muito comigo no início desse ano, no final do ano passado, que apesar das situações, aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas e as pessoas que Ele tem para impactar com as nossas vidas nunca vão deixar de acontecer, essas pessoas não vão deixar de ser impactadas. Por que eu digo isso? Porque eu fui citando datas, né, pastor? Eu falei de 2014, que foi quando eu comecei a fazer esse evangelismo. Falei de 2018, que foi quando eu dei esse passo de fé. Na sociedade bíblica eu estou desde o ano passado, então é mais recente. Mas em toda essa linha do tempo, as coisas não foram acontecendo de uma maneira linear. Ah, um conto de fadas, né? Não é, né, cara? E aí eu volto a 2015, onde eu sou diagnosticado com uma depressão profunda. Profunda. Foi esse o diagnóstico do médico para mim. Eu tinha acabado de voltar do Pará, de uma cidade que se chama Vigia de Nazaré. Passamos 15 dias, foram 18 dias maravilhosos naquele lugar. Daquelas viagens, daqueles momentos que a gente percebe a mão de Deus em tudo, sustentando, cuidando, apesar das dificuldades. E quando eu volto, eu estava vindo,
desde o início desse ano, de 2015, eu estava vindo num processo de perceber uma tristeza no meu interior, assim. Uma tristeza que eu não sabia lidar com ela. Nunca tinha sentido uma tristeza tão intensa. Pastor, e eu fui vivendo, não parei, fui vivendo as viagens, trabalhando, estudando, tal. Quando eu volto de Belém do Pará, a gente sempre volta, essas viagens missionárias, a gente volta tipo de uma viagem de férias, assim, com um sentimento de, nossa, como eu queria estar lá de novo, tudo que eu vivi. E é um sentimento gostoso porque é algo de Deus, né? Você fica revivendo aquelas emoções. Eu vivi isso, mas eu também, no mesmo momento, eu estava vivendo essa tristeza. E estava tão profundo, pastor. E dentro daquele momento da minha história, eu não sabia o que fazer com aquela tristeza. Foi algo assim que só quem já viveu algo semelhante sabe a sensação dessa tristeza. E aí eu confesso que na minha pequenez daquele momento, nem sei se essa é a palavra, mas eu não sabia o que fazer. Eu vou ser bem sincero aqui, vou me abrir aqui com o senhor e com todo mundo que está ouvindo. Acho que isso testemunha isso, é a gente se colocar vulnerável diante das pessoas, né? Uhum. Eu tinha medo de falar para os meus pastores da época, não porque eles eram ruins pastores, mas porque eu fiquei com medo. Eu falei, se eles acharem que isso é demônio, se eles acharem que isso é algo ruim, que é algo. Será que isso é fruto de alguma coisa que eu esteja errando? E na mesma medida eu fiquei com medo de procurar uma ajuda profissional, psicológica, porque eu falei, e se ele tirar Deus de mim? O Felipe, depois de grande, vivendo coisas, vivendo sinais, maravilhas, e eu me pego nessa situação, quase que um beco sem saída. E aí o meu movimento foi me fechar. Eu falei, eu não vou demonstrar, não vou buscar ajuda. E só que aí, nessa época, eu ainda tenho esses amigos até hoje, são irmãos em Cristo maravilhosos. O Cleiton e o Guilherme, assim, eu amo eles demais, são lá do interior. Um abraço para eles, faz muito tempo que eu não vejo eles. E eles perceberam esse momento que eu estava vivendo, e eles começaram a me cutucar e falar, Felipe, o que está acontecendo? Você está diferente, tal, e tal, e tal. E aí teve um dia que eu tive uma crise muito forte de depressão. E nesse dia eles me socorreram, assim. Me socorreram, me levaram para casa. E aí eles falaram assim: você precisa tomar uma decisão, você precisa pedir ajuda aos seus pais, ao pastor. Vamos fazer isso hoje. Hoje é o dia. Eu me deparei com a morte, pastor, assim. Com a morte, eu não tinha expectativa de vida. A depressão profunda, no sentido doença, no sentido biológico, químico, posso estar falando de uma maneira muito errada, mas o nosso cérebro para de produzir a química necessária para que a gente se sinta satisfeito minimamente com o que a gente está vivendo. É como se tirasse o hormônio da felicidade de dentro de nós. E eu estava vivendo isso, era uma doença, era algo muito, muito grave, assim. E eu não estava sabendo lidar com aquilo sozinho e também não conseguia, não tinha esse ânimo de procurar forças. E aí, quando eu chego em casa e eu falo para os meus pais, foi assim, eu falo que foi um dos abraços mais incríveis que eu já recebi na minha vida. Foi o abraço do meu pai e da minha mãe quando eu retorno para casa depois dessa crise. E eles falaram assim: a gente não sabe o que aconteceu direito, a gente não sabe o que você tem, mas a gente te ama e a gente está aqui para caminhar com você e para que você vença isso aí que você tem. E aí, no mesmo dia, era uma tarde e noite, eu recebi o meu pastor e ele falou a mesma coisa. E aí esses dois amigos cuidaram de mim, os meus pais cuidaram de mim, a empresa que eu trabalhava cuidou de mim, essa mesma empresa metalúrgica, né? Então isso aconteceu antes de você ter ido lá pra Cacolândia, foi isso? Antes, Tá, foi em 2015, né? entendi. A minha vinda para São Paulo foi 18. Por que Sim. eu volto agora nesse momento? Para mostrar que não é uma linha reta a nossa vida. Para mostrar que Deus ele foi fazendo as coisas. Deus ele foi fazendo as coisas ao longo da minha história.
Mas eu tive grandes desafios que permearam esses moveres de Deus, que estavam ali, acontecendo também. E eu lembro assim, né? A depressão profunda, ela é cruel, né? Deixa eu ver uma aguinha aqui. A depressão profunda, ela é cruel. É como se você não se sentisse, que você não se percebesse como ser humano. Para mim, se eu sumisse, ninguém daria falta de mim. Só que nas minhas crises, nos momentos em que eu estava lutando, às vezes a minha única força que estava era para falar com Deus. No meu quarto lá no íntimo, muita luta com a minha mente, assim. Falava, Deus, eu não tenho forças para fazer uma oração. Às vezes é só lágrima. A maioria das vezes. Mas o Senhor está presente e eu peço ajuda. E aí, um dia depois dessa grande crise que eu vivi, eu escutei assim do psiquiatra que eu fui me consultar. Ele disse assim, estava eu e minha mãe, e ele falou assim, o Felipe, ele não pode andar sozinho. Ele não pode sair daqui sem a sua companhia. Eu queria internar ele. Se eu não internar ele, eu não vou cuidar dele. Porque eu não me responsabilizo. Ele precisa de um tratamento profundo. E minha mãe, mulher do coque. Eu lembro até hoje. Ela olhou para ele e falou assim: o meu filho não vai ser internado, não é isso que é para acontecer com ele agora nesse momento. Aí ele falou assim: mas existe um risco, a senhora precisa cuidar do seu filho, se a senhora ama ele, interna. Ela falou assim: nem que eu tenha que carregar meu filho no colo, ele não vai ser internado. Eu vou cuidar dele 24 horas por dia. Fui eu que gerei. E o Senhor vai cuidar de nós. E depois daquele dia, a gente foi procurar outro profissional, porque essa atitude da minha mãe não foi um achar que eu não tinha que ser cuidado, né? Uhum. Essa atitude da minha mãe foi uma atitude de fé, que ela entendeu de Deus que ela precisava ter. E ela foi firme. Quando a gente foi buscar o outro profissional falou: tudo bem, dona Elizabeth, tudo bem. A senhora vai prometer para mim que vai olhar esse meninão aí 24 horas por dia, e qualquer coisa a senhora vai me ligar. E aí ela respirou fundo e falou: ok, vamos fazer o tratamento. Porque ali eu estava. Foi como se o senhor falasse assim: Felipe, você precisa ser cuidado, carregado no colo. Você vai voltar para o seio dos seus pais. Você vai passar esse período sendo cuidado como criança. Você precisa aprender a ser cuidado. E aí isso foram 3 meses, foram 6 meses de tratamento intensivo, assim, medicamentoso, 3 meses de afastamento de todas as atividades. E a partir do 4º mês eu fui voltando aos poucos a trabalhar, voltando aos poucos à rotina. E aí foi uma caminhada, pastor. Porque essa doença, a depressão, ela não é algo simples, ela não é uma bobagem, ela não é só um sentimento, ela não é só uma frescura, ela é algo que existe, é real e precisa ser tratado com os profissionais que são habilitados para isso. Uhum. E eu fui entendendo isso, eu fui vivendo, Deus foi cuidando de mim através da vida do meu pastor, Deus foi cuidando de mim através da vida dos meus pais, dos meus amigos, e quem me ouve sempre ouve essa fala. Todas as vezes que eu olho para trás, eu percebo Deus colocando uma pessoa para cuidar de mim. E às vezes eu falava assim: não quero ser cuidado por essa pessoa. E às vezes eu falava da boca para fora, falando, ou às vezes com as minhas atitudes eu me fechava. Então,
Foram 3 a 4 anos de tratamento, assim, né, médico e tal, mas já voltando à rotina. Com 6 meses eu já tinha voltado às viagens missionárias, evangelismo de impacto, e tudo já estava voltando à rotina. E Deus mostrou para mim, Deus falou assim, olha, tem coisas que precisam ser cuidadas pelos profissionais que são do seu trabalho. Eu os capacitei, eu uso os médicos, eu uso os psiquiatras, eu uso os psicólogos, e eles vão fazer o trabalho dele. Você precisa estar vulnerável a isso. Mas eu também tenho as pessoas que eu estou colocando na sua vida para cuidar da forma que eu cuido mais de perto, dos exploradores, os amigos, os irmãos, né? Nas lutas que a gente vai separar os amigos dos irmãos, né? E nesse período que eu passei tratando essa depressão profunda, foi difícil. Tinha dias que eu não tinha vontade de fazer nada, assim. Mas eu sempre era estimulado pelos meus amigos, pelos meus pais. Vamos, Felipe, se mexe, faz, tal, tal. E aí eu fui vivendo, fui vivendo. E em 2018 eu já tinha recebido alta dos tratamentos psicológicos, já tinha recebido alta das medicações, que é quando eu venho para São Paulo, né? Que é esse momento que eu venho para esse período integral como missionário aqui. E nesse período, pastor, um ano depois, mais ou menos, eu tive uma crise de ansiedade, né? Que aí é o contrário, né? Então eu vivi esse momento de profunda melancolia e depois eu fui, depois de alguns anos, para esse momento de euforia, né? A ansiedade é uma euforia, é um querer resolver o que a gente nem sabe que vai acontecer ainda, né? E aí eu fiquei mais resistente, assim. Falei, que? De novo? Vou passar por isso? Eu não acredito. Porque até então eu achava que era depressão voltando. Os medicamentos, nesse primeiro momento, tinham um nome muito parecido. Eu falei, não, não vou. Ou seja, eu não tinha aprendido muita lição, né? Falei, não vou resistir, resistir. E essa crise veio com tudo, assim. Essa crise foi em 2020, né? Foi no início, janeiro, 22 de janeiro. Eu lembro porque foi uma data que foi... Eu marquei a data. Porque eu tive a crise e aí eu ouvi a mesma frase do médico. Ele falou assim, o Felipe precisa ser afastado e precisa ser voltado para os cuidados pelos pais. O médico falou assim, seus pais estão bem, estão vivos, podem cuidar de você, então vai para eles. E aí quem ouviu essa frase junto comigo foi a Joana, que eu já estava aqui em São Paulo, já estava na missão fazia 2 anos, urbana, aqui integral, lá no Instituto Sonhe. Joana sempre me amparando, né? Mas eu fui acumulando as ansiedades e as questões. E em 2020, eu comecei o seminário em 2019. Né? Eu entendi o meu chamado pastoral ao longo dessa caminhada, né? E eu falei, puxa, eu acho que é isso que Deus espera de mim. Eu cuido de pessoas. Eu fui entendendo ali e conversando com pastores e conversando com as pessoas. Em 2019 eu começo o seminário. Porque eu falei, bom, se Deus espera que eu seja um ministro do evangelho, um pastor, alguém que cuida das pessoas, eu preciso conhecê-lo mais, eu preciso saber mais sobre a sua palavra, eu preciso estar mais próximo, debruçado mesmo sobre as escrituras. 2019 eu começo o seminário e feliz da vida, empolgado tal, e fui começando a perceber que eu estava ali juntando, né, muita coisa. Tal, mas caminhando. E aí eu falei, não vou abaixar a cabeça agora não, tal. Pá, crise de ansiedade. E aí é um outro choque, né? Porque eu vi aquela mesma frase, para mim foi como assim, bicho, eu vou ter que voltar umas casinhas para trás. Aí Joana foi muito firme, Joana, Pastor Gabriel, inclusive, foi quem me socorreu nessa crise. Foi uma crise de ansiedade mesmo, né? É uma crise onde o doutor falou uma frase técnica lá, ele falou assim, afunilamento das emoções. É algo como se todas as emoções viessem de uma vez no corpo, assim, pá! Tristeza, euforia, ansiedade, enfim, não sei explicar muito tecnicamente, mas eu tremia, eu chorava, eu fiquei inquieto, e aí o pastor Gabriel me deu esse suporte, assim, me levou para o hospital, eu fiquei na cadeira de roda que eu estava sem forças para segurar meu corpo, e ele ali. Hoje a gente dá risada, porque foi, imagina, eu tenho quase a mesma altura que ele, e ele teve que me pôr na cadeira de roda e sobe rampa e desce rampa, e um grande amigo da missão também,
O Daniel Gasparim estava comigo nessa e quando eu volto para casa, eu volto com um sentimento de derrotado, pastor. Assim. Falei, Deus do céu, eu tô voltando. E aí a Estaca gente, zero. nossa, a gente ia tomado por aonde eu errei, aonde, o que, que eu fiz de errado. E de fato, eu tava querendo abraçar o mundo, tudo mais, e não tava cuidando da saúde. Nesse momento era esse o principal, né? E aí eu sou levado, eu fico. Quando começa a pandemia de 2020, eu já estava em casa em quarentena. Porque a princípio o médico falou assim: 40 dias em casa. E aí eu fiquei de janeiro até ali, inicinho de março, em casa, No interior. interior, Itapira. Quando eu começo, o psiquiatra que me acompanha desde a época né, de lá, das primeiras crises, ele fala assim, Felipe, olha, eu tô quase fechando um diagnóstico de bipolaridade aqui, né? Porque esse diagnóstico de bipolaridade ele demora anos para ser fechado, né? E ele precisa de vários fatores, várias combinações de comportamentos e emoções. E aí, quando eu recebi essa notícia, eu falei, meu Deus do céu, né? E ele falou assim, ele foi muito sincero, ele falou assim, não é o diagnóstico que a gente fecha agora, eu estou te falando uma fotografia do que eu estou vendo. Mas isso pode mudar. Então não se apegue a ele, mas é importante eu te falar como profissional. O que eu estou vendo aqui é um diagnóstico se formando para o transtorno de bipolaridade. Então você precisa se cuidar, você precisa olhar para você. Aí ele foi cristão, né? Foi muito enfático. Ele falou: você precisa se apegar a Deus, precisa entender o que Ele espera de você para esse momento, abrir mão de coisas que talvez não sejam para esse momento, porque eu estava naquela euforia de querer fazer tudo. Não, eu estou no reino, eu quero agir, eu vou, eu faço. Eu estava no instituto, sonho, trabalhando como missionário. Às vezes ia para viagem missionária de transcultural, fazendo seminário, Meu Deus. cuidando de coisas na igreja que eu estava na época. Eu estava com a rotina assim. Graças a Deus ainda Agenda sobrava cheia. um tempo para dormir. Ah, que bom. Graças a Deus. E nesse momento, na hora que veio a pandemia, eu falei: pronto, agora que eu vou ficar aqui para sempre dentro dessa casa. E nesse momento, o Senhor falou assim: vou cuidar de você como criança que volta para os braços do pai. Senão, porque assim, a fala do psiquiatra, do médico, era: olha, você não pode ter preocupação nenhuma. Você teve uma estafa aí, você estava com muita coisa. E aí, nesse momento, tratamento acontecendo, tudo mais, quando foi ali chegando próximo de abril, finalzinho, 2020, o instituto ele fechou as portas, mas não teve como permanecer, porque as famílias do instituto já estavam em vulnerabilidade. E no período de pandemia, tudo fechou, tudo acabou, muitas portas de trabalho se fecharam, porque era um momento difícil para todo mundo, né? E quem vai sofrer o maior impacto? Aqueles que estão lá já. Mas já quem já tava vulnerável ficou vulnerável. E quem tava vulnerável ficou muito mais, né? É. Então o instituto fechou, mas todos os dias tinha gente clamando por ajuda na porta, batendo, eu preciso me alimentar. Então o instituto voltou com tudo. Dentro das normas, o que a gente começou a fazer? Marmita, porque tinha gente que não tinha gás para cozinhar, cesta básica. A gente estipulou um horário seguro de trabalho, acompanhado pelas equipes médicas que apoiavam e apoiam o Instituto até hoje. Trabalhem dessa forma, que vocês vão estar seguros, porque a saúde do missionário precisa ser preservada também, senão não vai ter gente para dar suporte. Então, a gente entregava marmitas em horários fixos e entregava cestas básicas para as pessoas cadastradas. Então, a gente tinha o cadastro das famílias do Instituto, outras famílias apareceram de uma maneira muito organizada. Então, eu já estava bem, já estava já com a autorização do psiquiatra, eu voltei para São Paulo para trabalhar com o Instituto. Então fazia, e sempre tendo um carinho muito grande do pastor Gabriel, da Joana Machado, cuidando de mim, limitando as minhas ações, né? Porque a gente às vezes quer fazer muito mais. Então, e aí quando eu volto,
umas semanas depois, meu pai falou assim, olha, você precisa voltar para Itapira, porque a sua mãe tá mal. Sua mãe tá mal, ela tá com uma dor na barriga, no estômago, um inchaço, a gente já rodou alguns médicos, mas não fecha diagnóstico, ninguém diz o que é. Então a gente está precisando de você. Quando eu volto, é quando minha mãe já tinha uma consulta para receber um diagnóstico. E o diagnóstico foi de câncer no pâncreas. E foi avassalador. A gente recebe um diagnóstico, passou uns 35, 40 dias, minha mãe morreu. Plena pandemia. A minha mãe era a pessoa mais forte de casa. Eu falo isso e meu pai entende o que eu estou falando. Ele vai assistir esse podcast também. E a minha mãe era muito forte, assim. Irmã do coque, mulher de oração, mulher guerreira, saúde impecável. Eu e meu pai, eu brinco que a gente, nossa, eu ficava no chinelo com a saúde da minha mãe. E antes disso, dentro de toda essa história, meu pai teve 4 tumores cancerígenos em algumas regiões aqui do quadril e tal. Ele fez tratamento, fez cirurgias e estava benzaço, assim. Até hoje, graças a Deus, nunca mais meu pai teve nada. Meu pai, assim, a gente ficou muito apreensivo, né? Eu e minha mãe preocupado durante todo esse tratamento. Foram anos de tratamento. Começou junto ali com a minha caminhada de conhecer a caminhada missionária, evangelística, né? E meu pai se tratou em 2018 ali, 2020, já estava super bem, já estava bem em casa, assim, só um acompanhamento que acontece mesmo para quem tem câncer, que é para toda a vida. Mas sempre exames ok quando a gente é pego de surpresa. Minha mãe estava com câncer de pâncreas. Um câncer que, assim, ele é avassalador. Não tem o que fazer. Eu acompanhei, né? Eu voltei para casa para dar suporte para o meu pai. E em todas as consultas que eu acompanhava, o médico pegava o exame da minha mãe e fazia assim. Aí era a mesma reação para todos os médicos. Pegava o exame, e aí respirava fundo e falava assim: olha, eu não posso, não tenho como resolver aqui. Procura tal unidade. Até que teve um dia, já estava lá no interior fazia umas semanas para dar esse suporte. Minha mãe sentiu a gente voltou de uma consulta, minha mãe sente uma dor. E a gente vai correndo para o hospital, saturação super baixa, oxigênio baixo, não sei se é saturação baixa, mas o oxigênio estava baixo. Vamos para o hospital, tal, eu vou para o hospital, e aí foram 20 dias contados. 20 dias, sim. Pastor, eu não sei te explicar. Assim, cada vez que eu conto esse testemunho, eu não sei dizer como eu tive forças para fazer tudo o que eu tive que fazer naqueles momentos, porque eu precisava ajudar o meu pai, ele não tinha como parar de trabalhar, ele não tinha como parar de cuidar da casa, eu estava ali com a minha mãe no hospital, e foram 20 dias dentro de um ambiente hospitalar de pandemia. Então, não tinha visita. Ou você estava lá, protocolos. ou você estava dentro ou estava fora. Então, foram 20 dias que eu fiquei no hospital com a minha mãe. Tive apoio das minhas tias, de familiares, mas quando eu entro no hospital, é como se todo mundo olhasse para mim e falasse com o olhar assim: a sua mãe vai partir. E eu já estava naquele quadro, né, de ansiedade, tudo, não estava na missão e você nunca espera, né? A gente sabe que um dia vai chegar, mas a gente nunca espera. E foi assim um golpe mesmo, para mim, para o meu pai, para as nossas familiares, né? Mas a minha mãe foi uma mulher tão de Deus, assim, pastor, o meu choro hoje, essa vontade que eu tô de chorar aqui, é de uma lembrança de uma mulher que construiu, que foi instrumento de Deus na minha vida para construir o cristão que eu sou hoje. A minha mãe e o meu pai foram pessoas que nunca abandonaram a missão, nunca abandonaram a Deus, nunca se afastaram dos caminhos do Senhor, assim. Eu falo que se eu sou hoje a pessoa que eu sou hoje, foi porque
a minha mãe, o meu pai, as minhas tias, a minha avó, o meu avô se ajoelharam para que eu estivesse aqui. Oraram madrugadas de joelhos para que eu não esmorecesse, porque eu estive de frente com a morte. E não foi no momento que eu estava afastado de Deus, foi no momento que eu estava mais próximo dele, foi no momento de guinado do meu ministério. As maiores crises que eu passei na minha vida foram nos momentos em que eu estava vivendo sinais, maravilhas. E eu falo que essas crises também foram testemunhos, são sinais do poder de Deus na minha vida. Mas muito disso é a oração da minha mãe, do meu pai. Minha mãe foi uma mulher de Deus, o enterro dela, sim, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. É lógico que eu estava extremamente entristecido ali, eu estava fora de mim, eu estava vivendo a maior dor que eu já vivi na minha vida. A dor da depressão, a dor da crise que eu vivi na depressão, a dor da crise que eu vivi da ansiedade, nada disso vai comparar, tem como se comparar com a dor que eu vivi da perda da minha mãe. Mas na mesma medida, parecia que o Senhor estava me carregando assim. Todas as ações, tudo que eu tinha que fazer ali, né? Porque existem a burocracia por trás de um enterro, existe a burocracia por trás de um corpo que sai do hospital, que isso a gente nunca está preparado para viver, né? Verdade. Nem tem como estar. É. Não tem, não existe como. Parecia que Deus me carregava assim, ó. E aí quando tudo passa assim, que eu chego em casa depois desse dia, que eu respiro fundo assim, eu falo, e agora? Deus, sou eu, meu pai? Como vai ser, né? Porque aí é um silêncio, né? Assim, não de Deus, mas um silêncio, assim, a casa vazia. Eu e meu pai, a gente se aproximou, assim, nos uniu. E eu amo meu pai é um homem de Deus, assim, tudo que eu sou hoje é porque o Senhor, pai, me ensinou, cuidou de mim, esteve firme diante das suas dificuldades, dos seus momentos difíceis, esteve de pé cuidando da nossa família e quando eu tô ali sozinho com meu pai, vivendo esse momento, o Senhor ele consola os nossos corações. Acho que meu pai viveu isso também, né? A gente permaneceu triste porque é uma dor que ela não vai embora. Eu acho que ela muda a forma que dói. Uhum. Mas é uma dor que a gente aprende a entender ela, né? E parecia que naquela casa havia paz, assim. É isso que eu quero dizer, sabe? O Senhor cuidou de tudo. A gente perdeu a mulher das nossas vidas. Eu e meu pai. Meu pai teve um casamento de 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos, assim. Uhum. E quando eu. Obrigado, pastor. Quando tudo isso acontece, mais um chacoalhão de Deus, assim, Deus estremece as estruturas, fala: olha, deixa eu conduzir um pouquinho de outra forma aqui. E hoje a saudade, ela não é uma saudade que dói, ela é uma saudade que traz uma gratidão de tudo que aquela mulher de Deus fez. Hoje eu tenho saudade da minha mãe, sabe, pastor? Eu vou me casar, 1º de março agora. E eu gostaria muito que minha mãe tivesse ali, que minha mãe tivesse conhecido a Kelly, essa mulher que vem para também mudar e estremecer as estruturas da minha vida. A gente está sendo muito curado no nosso relacionamento. Eu gostaria muito assim, mas eu sei que Deus tem seus planos. Eu sei que Deus sabe sempre o melhor para nós. E aí eu sempre falo da minha mãe para Kelly, sempre. E essa saudade, esse sentimento que me faz chorar, é um sentimento de que privilégio ter conhecido a senhora, a irmã Elizabeth, irmã Beth, Maria. Esses eram os nomes que as pessoas conheciam ela na igreja.
onde ela cozinhava nos eventos. Eu vivi uma época que eu não sei se... O Brasil é muito grande, né? Muitas pessoas ainda vivem isso. É que a gente fica isolado aqui em São Paulo, parece que apaga a nossa memória, ou às vezes a gente acha que só tem essa realidade, mas eu ia em cultos nos lares, em Itapira, em Ibiú, na pé. A gente andava 3, 4 quilômetros para ir num culto numa chácara, sabe? E ali naquela chácara a presença de Deus se manifestava e eu via ali meus pais louvando a Deus, minha mãe, toda sexta. Era incrível, lá em Ibiú, né? Eu criança, e eu ficava olhando o manifestar de Deus e tudo aquilo acontecendo ao meu redor. Eu falava assim, caramba, Deus é... Nossa, como... Eu não sabia o que era Deus, eu era criança, mas eu ficava vendo tudo aquilo. E hoje eu entendo. Eu entendo que eu via Deus através da minha mãe, do meu pai. O meu pai é maravilhoso também. Meu pai faz muita coisa hoje. Tá muito saudável, graças a Deus. Vivendo uma vida abençoada, aposentado, descansando. Ele não para quieto, né? Ah, Meu pai teve câncer, teve um monte de coisa. E eu nunca me esqueço. Meu pai teve câncer, ele fez uma cirurgia bem importante. 15 dias depois da cirurgia, ele foi para casa. 15 dias depois, ele estava construindo o banheiro. Quando eu volto do trabalho, que eu abro a porta de casa assim, meu pai estava ampliando o banheiro da casa. Eu não acreditei naquilo que eu vi. Eu falei, meu Deus do céu. Esses são os caminhos de Deus na minha vida, pastor. Esses são os caminhos de Deus na minha vida. Eu vivi algumas coisas ao longo desses 34 anos, assim, e em tudo o Senhor foi presente. Por isso que eu falo, não existe Felipe sem Deus e nunca vai existir. amém. Porque Deus foi se apresentando a mim, se manifestando na minha vida através de tudo. De pequenas atitudes, como tocar uma campainha, puxar um assunto com um desconhecido e falar, olha, existe um Deus. Como cantar num louvor, como estar hoje atuando na Sociedade Bíblica do Brasil, essa organização aí incrível que distribui a palavra de Deus, que tem diversos trabalhos missionários por todo o país. Às vezes eu paro para pensar e eu falo, caramba, Deus, eu nunca imaginei um cara que não tinha perspectiva nenhuma de vida, perceber hoje que o Senhor foi conduzindo tudo, foi trazendo à luz os pecados e todas as dificuldades para que fosse tratado, foi tratando. Sabe, eu tive que voltar para casa, eu tive que ser cuidado no colo, eu tive que voltar a ser criança. Não é fácil você ter 28, 27 anos, estar trabalhando, estar na missão e ter que voltar para casa para ser cuidado pelos pais. Que, pastor? Derrota, né? Para o mundo seria derrota, né? E Jesus para o mundo, né? Os discípulos foram derrotados, né? Exatamente. Porque projetos destruídos, certo? Talvez nem se casaram, não, né, abandonaram suas profissões e morreram. Mas se esses caras não tivessem feito isso, o evangelho não tinha chegado a gente hoje, né? E você estava falando, assim, eu tô ouvindo muito hoje e tá sendo muito bom, não só para mim, acho que para todo mundo que tá ouvindo, mas você disse que numa das orações disse assim que queria estar debruçado na palavra de Deus. E, cara, você tá literalmente debruçado Por todos os por lados. todos os lados, cara. Então, Deus ouve as nossas orações, Deus ouve. Deus está com a gente e ele vai levantar pessoas, né, de Deus, porque eu costumo dizer aqui que Deus não fica jogando magiquinha lá de cima e purpurina, né? Você quer ser amado por Deus, ele vai levantar pessoas para te amar, para te cuidar, para te amparar, para trazer uma palavra ou uma ajuda financeira, ou um abraço, mas ele vai se revelar através de pessoas e nós não somos o corpo dele? É isso, né? Aproveitando essa experiência aí que você teve, né?
Talvez a gente tenha amigos, e eu tenho um amigo passando por um momento parecido. Eu vivi acho que eu precisei passar um lapso disso um tempo atrás. Graças a Deus não foi nada tão grave, porque às vezes eu convivia com pessoas que tinham esse problema e eu não conseguia entender. E aí eu fiquei acho que um mês assim, sabe? Não sabia nem explicar o que eu tava sentindo, mas eu sentia tristeza e pesar, sabe? E talvez eu não fui atrás de nada, mas eu precisava passar por aquilo para entender o que uma pessoa sente. Talvez não na magnitude toda, mas, olha, Uhum. tá vendo? É isso. E eu precisei. A gente só se apega a quem? A Deus, né? É. E, cara, o que fazer? E eu tô te perguntando aqui porque eu preciso de ajuda. O que fazer quando você vê um amigo nessa situação? Quando você vê uma pessoa nessa situação em que, cara, ela tem família, tem esposa, tem casa, tem emprego, tem tudo, mas o que fazer, cara? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa assim? Essa pergunta é muito difícil, pastor. Eu acho que até para os. Ainda posso dizer isso, talvez, que a depressão, a ansiedade, essas doenças emocionais que estamos vivendo, por que não dizer em ebulição hoje em dia, né? A minha vivência, ela é de um ano que não está distante, são 10 anos atrás, a gente Sim. está em 2025, né? Isso para a ciência, para os estudos das coisas, é pouco tempo, né? E na época que eu tive, não tinha muita informação, por mais que já existissem redes sociais, assim. E hoje, não sei se tem muita informação também. O que eu costumo dizer, diante do meu ponto de vista, de quem viveu, né, não é um ponto de vista técnico, não é um ponto de vista, enfim, de um profissional. O que eu costumo dizer é: demonstre para aquela pessoa o quanto ela é importante, o quanto ela é necessária, o quanto ela é amada, mais do que tudo. E a gente consegue até e deve se apoiar muito na palavra para demonstrar isso. A gente pode aprender com a palavra, sustentar o próximo, ouvir. Porque, infelizmente, uma das coisas que mais me doem, e infelizmente ainda percebo e ouço muito, é ouvir de pessoas que as doenças emocionais são frescura. Tá querendo chamar atenção. Isso dói. Mesmo que hoje eu não esteja mais nesse quadro, nesse diagnóstico de depressão, nem de ansiedade, graças a Deus hoje eu estou de alta dos tratamentos, não tomo medicamento, nem estou passando por consultas, mas dói porque se alguém falar assim, pastor Wellington, eu estou gripado. Você fala para a pessoa assim, isso é frescura. Deixa a tua gripe de lado, vai viver. O que a gente faz quando alguém fala que está gripado? Você já tomou um Benegripe? Toma um chazinho de alho, vai ser maravilhoso. Vai por baixo das cobertas, se cuida. Puxa, olha, cuidado com a friagem. É, Ninguém fala assim, para, a gripe é frescura. Por que que com as doenças emocionais vai ser? Qual é a diferença? É algo que está acontecendo no corpo. Ai, tá querendo chamar a atenção. Às vezes, aquela é a única forma que aquela pessoa está conseguindo expressar o que ela está sentindo. Essa é a grande realidade. uhum. O que a gente vai fazer com isso? Nós, cristãos, o que a gente vai fazer com essa informação? Percebeu o outro precisando de ajuda? E a gente vai falar que é frescura? Perdão. O senhor falou uma expressão que eu gosto muito, enquanto nós estávamos conversando antes de começar aqui, que é escutativa. É isso. Acho que no aspecto cristão, no aspecto bíblico, escutativa é amar. Porque a gente reclama tanto de falta de tempo para as pessoas, a gente reclama tanto de falta de tempo para fazer as coisas e até mesmo para cuidar de nós.
que quando a gente dedica um tempo de escuta ativa, a gente está honrando aquela vida. A gente está falando assim, intrinsecamente para aquela pessoa, você tem muito valor. Eu me importo, né? Eu me importo. Eu estou ouvindo, eu não estou pensando numa resposta para te satisfazer ali momentaneamente. Eu estou fazendo parte do seu sofrimento e por mais que eu talvez não tenha o que falar, eu estou percebendo a sua dor. Às vezes nem é uma depressão, é só uma tristeza do momento, porque nessa caminhada eu aprendi que está tudo bem estar triste. É, vulnerável. As emoções existem. Tem dia, pastor, que eu vou estar triste. Puxa, tem dia que eu mando mensagem para Kelly, assim, e eu falo, amor, hoje eu tô com tanta saudade da minha mãe, eu tô triste. Meu dia tá acontecendo, mas eu não tô assim, uau, vamos lá, mais um dia. E tá tudo bem, isso acontece, a gente é ser humano. Acho que uma das coisas que eu tive que aprender é a respeitar o meu dia e as minhas emoções. Uhum. Tem dia que eu tô super feliz, acordo super bem. Tem dia que eu não tô e tá tudo bem. Agora, quando isso passa a se estender, eu preciso pedir ajuda. Uhum. E respondendo mais objetivamente, é amar, é ouvir. Às vezes a gente não vai ter o que falar, mas a gente tem como ouvir ativamente, e isso é amar. Muito bom. Ai, gente, ó. Cara, muito obrigado mesmo. Né? Passou tão rápido, deixa eu ver. Nem. Passou muito rápido, cara. Se pudesse, a gente ficava aqui, né? A Muito conversa mais é tempo. boa, né, Isso que pastor? você. Não, ele falou que o podcast dele não tinha muito o que dizer, cara. Meu Uma Deus hora e do céu, 35? é. Aí, o meu amigo, quando vier aqui, aí vai ter assunto pra 2 horas. Cara, é isso, velho. Só, né? Deus é maravilhoso. E eu só tenho pra agradecer. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui, né? Agora, nosso momento jabá, certo? Então, ó. Meline Biscoitos Amanteigados, tá? Então, estamos presenteando aqui Meu o Deus. nosso amigo futuro pastor, que já é, né? Já cuida de vida, porque Amém, o amém. título é o de menos, cara, né? Eu acredito muito nisso. A gente já faz e depois o negócio vem, né? A unção vem, É a verdade. consagração vem, enfim, mas você já faz aqui, você já cuida de Amém. pessoas, né? Então, ó, estamos te honrando aqui, tá? Ó, então, é, não sei se tem um arroba dela aqui, eu acho que é arroba Neline. Tá, depois a gente coloca na descrição aí, tá bom? Mais um presentinho, Muito tá? obrigado, E um pastor. presentinho nosso aqui, que eu convidei o meu amigo para conferência, mas ele estava ocupado e nós entendemos, né? Então aqui vai uma sacolinha da conferência, Uau! tem Muito obrigado. adesivos, tem tudo aí. Chamados à mesa. Então, ó, você não foi para aquela mesa, mas você veio para essa aqui, ó. Vim para essa E mesa. dividiu coisas muito importantes com a Nossa, gente, muito tá? obrigado. Pode ter certeza disso, que Gostei você dividiu demais. muitas coisas bacanas e transformadoras. E, cara, Amém. tinha gente que precisava ouvir isso. E, assim, eu costumo não me enganar, né? Mas eu ainda. Eu ainda sou aquele cara que ouve o Espírito Santo assim, ainda meio que. Será que sou eu mesmo? Será que é o Espírito Puxa. Santo? Eu sou desses ainda, né? Tem gente que não, que gente que Deus já fala, a pessoa já entende. Eu vou chegar nesse nível um dia. Mas, cara, desde o primeiro momento que você veio aqui e a gente conversou que era 1 hora. Mano. 1 hora e vem um desejo muito grande de te chamar mesmo, Amém. sabe? Glória a Né? Você Deus. sabe que eu até. Vamos lá, tá, não foi? E você tinha que estar aqui, né? Então, da Amém. mesma maneira que você tinha que estar ali com aquela mulher, né? No ponto de ônibus e ela Sim. precisou subir, a gente também não sabe o que aconteceu, mas em nome de Jesus que ela tenha encontrado o Salvador, Amém. e você deveria estar Amém. aqui, entendeu? Então, muito obrigado de verdade por você estar aqui, ter compartilhado tanta coisa extraordinária, né? Às vezes a gente. E Amém. o extraordinário é no ordinário, tá? É Quando no eu digo ordinário. isso, cara, é que Deus, ele move coisas na normalidade, né? Então, você dividiu coisas com a gente que acontece o dia a dia, mas você também dividiu as experiências que teve com o próprio Deus durante esses dias bons e dias ruins, né? Então, eu tenho certeza que o que você disse aqui, né? Da mesma forma que alcançou a mulher no ponto, alguém que vai assistir
isso que você dividiu hoje vai fazer a diferença. Amém. Certo? Amém. E aí, pra gente terminar, né? Um amigo meu veio aqui e falou, ó, um crente, um discípulo de Jesus, ele precisa saber dividir 3 coisas, né? Ele tem que ter um versículo do coração, um salmo que ele mais se identifica e um livro da Bíblia, até pode ser um outro livro, né? Porque eu acredito muito que o Espírito Santo ainda fala e ainda inspira pessoas a escrever coisas, né? Baseadas na Bíblia, mas aí agora é com você, tá? O versículo, o salmo e o livro. Um versículo, um salmo e um livro. Versículo. Acho que a gente tem versículos que norteiam momentos da nossa vida, mas tem um que me acompanha desde a primeira vez que eu subi num púlpito para falar algo. Eu tinha 8 anos e era um culto infantil, culto de crianças, e eu fui chamado, e aí eu falei para minha mãe assim, eu queria ler um versículo. E aí ela falou assim, vamos ler Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Aí eu, pequenininho, fui lá, subi no púlpito, eu lembro até hoje as palavras. Eu falei, salve os irmãos com a paz do Senhor. Vou ler Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. Falei rápido, porque eu estava ali consumido pela vergonha. Amém. Saí correndo do púlpito. E Salmo 121 já é o Salmo, né? Então, meu Deus. Um livro que sempre me acompanhou e é o livro de Tiago, né? Que vai falar sobre a perseverança. Pegou a referência? Não, rapidão. Pera aí, eu vou ter que... Ó, nos bastidores, tá? Esse cara chegou em mim e falou assim, né? Porque eu falei que eu convidei ele com o Gabriel. Ó, tá vendo? Você nem tinha se ligado. Não. Aí eu peguei e falei assim, então, ó, eu confundi com o Gabriel, tal, não sei o que. Ele, nossa, Gabriel, primeira vez. Todo mundo que me olha fala que eu tenho cara de Thiago. Aí, ó, Puxa, explicado, cara. Nunca fez esse link. Ah lá, pronto, acabamos de linkar. Vai, Thiago, quer dizer, Felipe. Pois é, pastor, pois é. Thiago, irmão de Jesus. Porque fala da perseverança em meio às dificuldades, né? Isso vai gerar em nós fé, vai nos aproximar de Deus e também por conta daqueles versículos que falam sobre confessar, compartilhar os nossos pecados. Cura. Que gera cura. Com as pessoas certas. Sim. Obviamente, né? E esse livro, assim, essas orientações fazem parte da minha história também. Mas, né, eu falei o Salmo, falei o livro, tem o versículo também. Josué, capítulo 1, versículo 9. Seja forte, corajoso. Não te mandei eu. Não te mandei eu, não te formei. Seja forte, corajoso. Esse é da minha mãe. Forte, corajoso. Essas palavras sempre ecoam na minha mente nos momentos de desafios, dificuldades, assim. Ela chegou a mim, eu não sei especificar quando, mas foi quando eu estava em depressão. Não sei se foi num culto. Eu sei que eu sei esses versículos, eu sei o contexto, porque em algum momento eu ouvi esse versículo e eu falei, deixa eu entender isso aqui. E quando eu tô ali querendo esmorecer, vem, seja forte, corajoso. Então é isso. Meu Deus. Cara, te agradecer mais uma vez. Uma eu que agradeço. Você aqui, viu? A honra foi toda minha, pastor. Temos uma aliança. Eu agradeço muito, assim. E Deus tem seus caminhos, né? É muito gostoso. Eu nunca estive numa mesa de um podcast, mas mesa para conversar e contar testemunhos já estive. Então, eu acho que é a mesma experiência, eu né? Só tava nervoso. A gente só tá microfonado. Ele tava nervoso, cara. Eu estava. Mas o que é isso aqui? É uma conversa que você teria com alguém. E sabe o que é legal? Isso aqui, enquanto essa plataforma durar, vai ficar aí gravado, registrado, né? Então, assim, a Bíblia não tinha os escribas. E o que a pessoa dá? Você foi da mídia, você sabe disso. Eu acredito muito nisso, né? Que, cara, a gente chama de midianitas, né? Os midianitas, eles são os escribas dessa geração, velho. E tá ficando gravado. E, como eu falei, isso vai chegar em alguém. E tenho certeza que esses testemunhos... Porque o que aquela mulher do poço contou, só pra terminar nela, né? Ela voltou e trouxe a cidade inteira, velho. E ela contou o quê?
O testemunho dela. Meu Deus. Isso mesmo. Ó, não é a primeira vez, temos uma aliança, já sabe, a gente Amém. pode, né, conversar outros temas. Com certeza. Falar muito sobre missões, seria muito legal, né? A gente Puxa. fazer um só de missões. Quem quer o Gabriel? Meu Deus. Quem quer o Thiago? Não. Quem quer o Felipe de volta aqui, ó? Põe os comentários. E você tem uma missão aqui, hein? A gente precisa Eita. trazer a Joana. Beleza? Poxa, com certeza. Então vamos trazer a Joana. Vai ser um prazer. Me coloca em contato com ela aí, que a Com gente tem que certeza. trazer ela aqui. Beleza? Beleza, Mais uma pastor. vez, uma honra ter você aqui. A honra é Em a nome minha. de Jesus. E estaremos ali torcendo pelo seu casamento. Orando Opa, por ele. ore por ele. Dia que é? 1º de março? 1º de Eu março. casei 22 de março de Olha aí. 2014. Isso é bom demais. O que mais? Ah, então. Eu vou me despedir. A gente tem um outro costume aqui, tá? Quem finaliza é o convidado. E aí você se despede da galera, manda mensagem pra quem você quiser. E aí você termina com uma oração. Perfeito. Fechado? Fechado. Então, galera, ó. Se esse conteúdo te edificou de alguma forma, foi bênção, cara, compartilha, porque isso aqui precisa chegar ao maior número de pessoas. Vejo você na próxima semana, nessa mesa de comunhão aqui. E eu quero você aqui sentado junto com a gente. Beleza? Então, fiquem na paz. Até a próxima. Agora, a palavra com meu amigo Thiago /Gabriel /Felipe. Bom, eu que agradeço, né, mais uma vez o convite e todos vocês que ouviram. Deus é maravilhoso. Esse é um recorte da minha vida, alguns testemunhos que vivi e espero que essa mensagem possa alcançar os seus corações. Obrigado por ter ouvido, né, participado de alguma forma, né, no chat também. Um abraço para todos os meus amigos aí, que são muitos da missão, grandes pessoas usadas por Deus para me sustentar. Pai, olha, tanta gente, para não falhar com ninguém, assim, um abraço a todos aqueles que fizeram parte da minha história, da minha vida. E vamos orar então, né, para encerrar. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso e o Senhor tem demonstrado isso através da minha vida, da vida do pastor Wellington e de outras pessoas que já sentaram aqui a esta mesa, Senhor. Obrigado porque ao longo da história o Senhor tem movido e é fiel, nunca falha, o seu poder alcança as pessoas, que o Senhor continue nos usando a vida de cada pessoa que está ouvindo esse podcast, que o Senhor possa encontrar mais pessoas, que o Senhor possa alcançar, invadir novas pessoas, novos corações através das nossas vidas e da vida de outras pessoas que estão ouvindo e sendo impactadas pelo seu poder também, Senhor. Afinal de contas, é assim que o reino avança, através do testemunho, através da tua palavra, através do teu agir nas nossas vidas. Então, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando esse podcast, cuidando dessa mesa e trazendo mais e mais pessoas inspiradoras aqui, que o Senhor tem transformado e tem sido motivo de testemunho na vida dessas pessoas, que elas cheguem aqui, que elas participem, que esse podcast alcance mais e mais pessoas através do Senhor, Deus. É isso que nós oramos, agradecidos por tudo que conversamos e vivemos a esta mesa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, galera. Até a próxima. Falou.